Gênesis capítulo 19, do versículo 15, vamos ler até o versículo 17. Gênesis 19, do verso 15 ao verso 17. Você achou na Bíblia? A palavra de Deus diz: ao amanhecer, apertaram os anjos com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e tuas 2 filhas, que aqui se encontram, para que não pereças no castigo da cidade. Como, porém, se demorasse, pegaram-no os homens pela mão, a ele, a sua mulher e as 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e os tiraram e os puseram fora da cidade. Havendo-os levado fora, disse um deles: livra-te, salva a tua vida, não olhes para trás, nem pares em toda a campina, foge para o monte, para que não pereças. Amém. Pai querido, a tua palavra foi lida mais uma vez diante de nós, Senhor. E aqui queremos aproveitar essa oportunidade para aprender com o Senhor, para ouvir tua voz, Senhor, para receber direção que a tua palavra tem para nós, ensinamento precioso para as nossas vidas. É o desejo do nosso coração. Senhor, nenhum de nós chegou aqui para ouvir doutrinas de homens, para ouvir filosofias, nem historinhas dos homens e do mundo, mas sim a tua boa palavra, a que sai da tua boca com poder, Senhor, para nos abençoar, para nos dar direção. E eu te peço, fala ao nosso coração, Pai. Usa, Senhor, a minha vida com a unção e o poder do Espírito Santo, para que neste poder a tua palavra seja ministrada, barreiras sejam quebradas esta noite, todo impedimento, toda distração, Pai, para que todos nós possamos ouvir claramente a voz do Senhor, falando ao nosso coração e nos dando instruções. Eu te peço isso orando junto com os meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmão. Amados, a gente tem falado à igreja a respeito de correr a carreira, a respeito da urgência da obra de Deus, das coisas que o Senhor tem para nós, que devemos fazer, que devemos estar disponíveis para o Senhor. Eu tenho muitas vezes falado à igreja a respeito desses temas. E este é um texto particular que se mostra muito interessante nesse sentido, porque há um momento crucial na vida desse homem chamado Ló, em que ele é visitado por anjos do Senhor, por mensageiros de Deus, que trazem uma mensagem para ele, mostrando o perigo que ele estava correndo e a urgência que ele tinha que ter em tomar uma atitude e ter uma reação àquilo que estava acontecendo. Então, é um texto que é um exemplo de que em certos momentos da vida, nós temos que ter pressa de fazer a coisa certa. Por que digo isso, queridos? Porque muitos de nós têm uma tendência à indolência, têm uma tendência à preguiça, não é? Tem uma tendência a deixar para depois. Quantos de nós somos acostumados a fazer isso? Temos um problema para resolver, mas não resolvemos. Se pudermos, adiamos indefinidamente a solução desse problema. Muitos assumem esse comportamento, deixam para depois, não evitam o confronto, evitam a solução, encarar a dificuldade e vamos adiando. Mas há coisas que não podem ser adiadas, porque o prejuízo certamente será muito grande. Um exemplo disso é a situação de Ló, que nós acabamos de ler aqui na Bíblia. Ló estava vivendo em Sodoma. Por que Ló estava vivendo em Sodoma, não é? Porque foi o lugar que ele mesmo escolheu para viver. Ninguém o obrigou a ir para lá. Ninguém o compeliu a estar naquele lugar. Ele mesmo escolheu. Ele olhou e achou que seria um bom lugar para viver. E para lá ele foi com a sua família. Com suas próprias pernas ele caminhou para aquele lugar de perdição, de destruição, de morte, de pecado, porque ouviu o seu coração,
tomou uma decisão baseada exclusivamente nos olhos, no que os olhos viram, e ele então foi como que adormecido para aquele lugar e ali foi viver com a sua família, não é? E Deus, por misericórdia, vendo o pecado que se multiplicava naquela cidade, vendo a podridão que estava naquele lugar, decide destruir aquela cidade, mas por absoluta misericórdia resolve poupar a vida de Ló e a vida de sua família. Poderia não tê-los poupado, porque eles escolheram ir para lá. Não é verdade? Você escolheu, você sofre as consequências da sua escolha. Mas a misericórdia de Deus foi tão grande que ele decide então poupar aquela família e envia mensageiros para estar ali com ele e apressá-lo em tomar a decisão de sair daquele lugar imediatamente, queridos. Mas você lê o texto comigo e você percebe que, a princípio, Ló e a família demoram em tomar a decisão certa de sair daquele lugar. Como eles demoram, os anjos então os pegam pela mão. Veja como isso é significativo. Há um alerta, há um aviso, há uma mensagem vinda de Deus, da urgência de se tomar aquela decisão, mas mesmo assim eles demoram em atender aquela determinação. Quantas vezes isso acontece conosco, irmãos? Sabemos o que devemos fazer, mas demoramos a fazer o que deveríamos fazer. Protelamos decisões que são inadiáveis. Deixamos e queremos deixar para depois coisas que temos o dever de fazer agora. E aí a misericórdia de Deus alcança Ló, que ainda envia anjos para alertar, e muitas vezes essa misericórdia tem nos alcançado, porque temos feito escolhas erradas, poderíamos experimentar sofrimentos muito maiores, mas Deus, por misericórdia, tem algumas vezes nos poupado, mas ainda tem nos dado a palavra e a direção, e mesmo assim alguns de nós ainda estão demorando a tomar uma decisão. Veja como isso é sério, como isto é grave. Mas há uma lição também no texto que eu creio pode ser aplicada a nós. Deus enviou mensageiros. A palavra anjo, ela significa mensageiro. Deus enviou anjos que estavam ali com a incumbência de levar uma mensagem de Deus a Ló, dizendo: olha, a cidade será destruída, mas Deus quer poupar a sua vida. Então fuja enquanto é tempo. Esse é um resumo da mensagem que os anjos levaram a Ló. Agora, mensageiros é algo que eu creio tem a ver conosco, igreja do Senhor. Veja, queridos, Deus também não nos chamou para sermos mensageiros do Senhor? O que você acha? Jesus não disse aos seus discípulos: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura? O que é a pregação do Evangelho, senão a transmissão de uma mensagem da parte de Deus? Quando você prega o Evangelho, você prega o que é seu? Você fala do que você acha? Não, você fala o que é de Deus. Você prega o que é de Deus. Então você é um mensageiro do Senhor. E num sentido prático da aplicação dessa palavra, eu creio que Deus também deseja usar muitos de nós aqui como mensageiros, que precisamos estar disponíveis para levar essa mensagem de urgência a algumas pessoas que talvez você conheça, e o Espírito Santo está te lembrando dela agora. Pessoas que são indolentes, pessoas que demoram a pegar, tem que pegar no tranco, né, irmãos? Pessoas que demoram a tomar uma decisão, pessoas a quem você tem pregado o Evangelho e tem dito: não, outro dia eu vou para a igreja, outro dia eu entrego a minha vida para Cristo. Não sei se haverá outro dia, nenhum de nós sabe se haverá outro dia, sabe? Alguém aqui sabe se vai acordar amanhã? Nenhum de nós sabe. Então a decisão também é urgente, porque a morte pode ser iminente, como seria no caso de Ló. E nós somos os mensageiros, somos os anjos que o Senhor quer usar para transmitir sua mensagem. E não serão as pedras que pregarão, mas sim os crentes em Jesus Cristo. Somos nós os anjos que Deus vai usar
para levar a mensagem de urgência a pessoas indolentes e preguiçosas que continuam insistindo em demorar a tomar uma decisão por Jesus. E por que demoram a tomar uma decisão? Talvez pelo mesmo motivo de Ló, porque Ló está envolvido com o pecado. Ele vai morar em Sodoma porque ele quer morar em Sodoma. Mas Sodoma certamente o contaminou. Você vivendo naquele ambiente, se você não tem poder para influenciar o ambiente, de certa forma o ambiente vai influenciar você. Concorda comigo? Se você não tem poder para mudar o lugar onde você está, acaba acontecendo o lugar mudar você. E você começa a ficar parecido com aquele lugar. E ali Ló se estabeleceu, criou riquezas, mais riquezas que ele já possuía, tudo que ele tinha estava naquela cidade. Então ele demora a tomar uma decisão, mesmo percebendo que a morte é iminente. Mas ainda havia muita coisa que prendia o seu coração àquele lugar. Essa é a razão da sua demora. Então eu creio que nós também precisamos, primeiro, ser os mensageiros que vamos apressar alguns a tomar uma decisão. E também em certos momentos da nossa vida, nós somos aqueles que também devemos nos apressar em fazer a coisa certa, em tomar a decisão que nós estamos cansados de saber que já deveríamos ter tomado há muito tempo. Mas muitos de nós estão simplesmente protelando coisas que não podem ser proteladas. Por isso, nós, cristãos, precisamos ainda ouvir palavras do Senhor como esta, para nos apressar, queridos. Porque muitos de nós estão numa tremenda de uma indolência. Estamos achando que temos tempo, e nenhum de nós sabe quanto tempo tem. Você não sabe quanto tempo tem de vida, você sabe? Você sabe quanto tempo falta para Jesus voltar? Você sabe? Não sabe, ninguém sabe. Então, não temos o tempo a nosso favor. Por isso, a decisão tem que ser agora. A ordem de Deus precisa ser obedecida. Deus envia a ordem: Ló, sai desse lugar. Eu não tenho que discutir, eu tenho que obedecer, porque enquanto eu discuto, o mal pode chegar. Entende isso? Então, Ló é um homem justo. Ló é um homem que simboliza um homem justo. Por isso Deus foi misericordioso para com ele. Por isso Deus foi lá ainda na tentativa de tirá-lo daquela destruição. Então o justo como Ló precisa ser apressado como nós. Há pessoas justas aqui porque foram justificadas por Deus. Amém? Deus te justificou, você se tornou justo também, exatamente como Ló. E a misericórdia de Deus tem te alcançado para te trazer um recado de que você precisa mudar a sua vida, de que você precisa tomar algumas decisões que não podem ser mais adiadas, que você tem que ter o senso de pressa, principalmente no que se refere a obedecer a Deus. Obedecer a Deus não tem negócio, queridos, não tem prazo para adiar, não dá mais. A ordem de Deus para nós como cristãos é sair do mundo. Nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Você crê na palavra de Deus? Então o que você está fazendo no mundo? Fala para mim. Não pode. Se a Bíblia diz isso, que você não pode ter o mundo dentro do seu coração, por que você está tão envolvido com as coisas do mundo? Deus está mandando te dizer essa noite: tenha pressa em resolver essa situação. Decida. Você quer ser de Deus ou quer ficar em Sodoma? Ficar em cima do muro não dá. Ficar aqui e lá não dá. Ser crente Raimundo também não dá. Conhece o crente Raimundo? Pé na igreja, pé no mundo. Toda hora. Está lá e está cá. Parece ping-pong. Não dá mais. É agora. A decisão é hoje. É hoje que Deus está te chamando para decidir. Saia do mundo. Tome uma posição de uma vez por todas. O verso 15 diz assim: ao amanhecer, apertaram os anjos com Ló, apertaram, dizendo: levanta-te, toma a tua mulher, tuas 2 filhas, que aqui se encontram, para que não pereças no castigo da cidade. Porque ao mundo, queridos, não há misericórdia. O mundo jaz no maligno. O mundo vai de mal a pior. Então, se você quer escapar, tome a decisão de deixar o mundo. Embora você continue vivendo nele, você não pertence a ele. Essa é a situação de um crente em Jesus Cristo.
Então a decisão é urgente. Tome a decisão de deixar o mundo hoje. É urgente e os anjos estão aí apressando com Ló. Eu preciso ter urgência em buscar o bem da minha família. Não dá para ficar adiando. A família é o alvo principal do diabo nesses últimos dias, irmãos. E nós estamos, às vezes, brincando com a família que o Senhor nos deu. Veja comigo o versículo 12 desse mesmo capítulo. Então disseram os homens a Ló: tens aqui alguém mais dos teus, genro e teus filhos e tuas filhas, todos quantos tens na cidade, faze-os sair deste lugar. Veja, os anjos vieram e disseram: olha, isso é para você e para toda a tua família, teus genros, tuas filhas, todos eles, faz com que eles saiam daqui. A mensagem de Deus para você é: busque a salvação da sua família, enquanto é tempo de salvação. Vai haver um dia em que alguns vão querer se salvar, mas o fogo já estará caindo do céu, e não haverá mais tempo para a salvação. Os anjos perguntam: tem mais alguém com você? Você pensa em mais alguém? Então busque o bem dessa pessoa e busque tirá-la também desse lugar de podridão em que ela está vivendo. Busque tirá-la dessa vida imunda que ela está vivendo, nesta Sodoma miserável. Faça isso. Isso é buscar o bem da sua família. Mas quanto tempo você tem para fazer isso? Não sei. Eu sei que é urgente. Eu sei que o tempo está acabando para fazer isso. E o problema é que muitos de nós acabam se acostumando com Sodoma. A gente se acostuma fácil, irmãos, com as coisas que a vida apresenta para nós. A gente se adapta. Ló escolheu Sodoma, mas Sodoma nunca foi o lugar para Ló. Ele nunca deveria ter escolhido. Mas uma vez escolhido e estando ali, ele acaba tomando a forma daquele lugar. Por isso a Bíblia diz para os crentes, lá em Romanos 12, que nós não devemos nos conformar com este século, no sentido de tomar a forma desse mundo. Ao invés disso, devemos renovar a nossa mente. Ló não tinha como renovar sua mente, porque ele está afogado naquela cidade. Ele está cercado de pecado, de destruição por todo lado, e ele começa a se acostumar com aquilo. Irmãos, nós hoje vivemos numa sociedade que nós estamos gradativamente nos acostumando com as coisas ruins. As coisas ruins antigamente nos causavam espanto. Alguém se espanta mais com alguma coisa? É tanta notícia ruim que você não se espanta mais. Quando você vê uma pessoa matar a outra, dos mais cruéis que tem, você já não é como há 30, 40 anos atrás. Você agora já não tem mais espanto na possibilidade que há na maldade humana. Então não há mais espanto. Isso quer dizer que, de alguma maneira, nós estamos sendo contaminados com isso. Nós estamos nos acostumando com essa natureza maligna, essa realidade terrível. E Ló estava assim, ele estava acostumado com o pecado de Sodoma. Era o lugar que ele vivia. Então o versículo 16 diz assim: como porém, se demorasse, pegaram-no os homens pela mão, a ele, a sua mulher e as duas filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram fora da cidade. Os anjos tiveram que pegar Ló pela mão. A Bíblia não diz, mas acho que tiveram que dar um supapo nele. Porque ele estava demorando. E o anjo dizia: vamos embora, querido, vamos embora, sai daí que o negócio está ficando feio, sai daí que a chapa está quente. E o que ele faz? Não, deixa eu ver aqui, o meu cofre está cheio, minha conta bancária está muito grande, tem muita coisa para resolver, meus animaizinhos. Cara, é agora. Os anjos vão pegá-lo pela mão, ele, a mulher, as filhas, vão puxando para fora da cidade. Olha a urgência da decisão. E a pessoa está protelando. Por quê? Está apegada àquilo ali. Pensa, agora se coloca no lugar de Ló. Ló era rico. O problema da riqueza é esse. A gente se apega a ela. Ló era muito rico, tinha muitos bens, muitas propriedades. E ele ali se estabeleceu em Sodoma, numa terra boa. Criou seus animais, multiplicou seus animais.
A sua riqueza certamente aumentou muito naquele lugar. E havia muitas coisas para deixar para trás. Não era só sair ele e a mulher, é sair com a roupa do corpo. Sabe o que é isso? É ir embora com a roupa do corpo. É deixar todos os seus bens, toda a sua riqueza, tudo aquilo que você juntou durante a sua vida para trás. Mas a sua vida é maior do que os seus bens, ensina a palavra de Deus. A vida do homem não consiste da abundância dos bens que ele possui, nos ensinou Jesus. Então, quanto mais apegado estiver o seu coração, mais prisioneiro você está e mais risco de morte você corre. Porque olhando para as riquezas que ele ia deixar, ele não tinha coragem de ir embora. E aí os anjos tiveram que pegar pela mão e puxar. E você vê no desenrolar da história que a mulher dele olha para trás. E o que acontece com ela? A Bíblia diz, vira estátua de sal. Por quê? Porque ela olhou com saudade, imagina. As joias dela ficaram todas lá. Aqueles braceletes que ela usava. O cabeleireiro dela ficou lá. Pastor Paulo não, né? Coitado. O cabeleireiro dela ficou lá. Ficou todo mundo, tudo lá. Não tem mais nada. Ela olha para trás com saudade. Saudade das noitadas em Sodoma, as festas maravilhosas que o seu marido dava, hein? Já imaginou isso? As luzes e o brilho da cidade. E ela, quando começa a ouvir o barulho das explosões, ela olha para trás. E Deus disse, não olhe para trás. Ela olha para trás. E ela, então, imediatamente, é ali ceifada. Veja, queridos, como o pecado nos domina e nos aprisiona a tal ponto que a gente pode passar por uma situação dessa. Mas a pressa é iminente. Não havia opção e os anjos pegam ele pela mão. Não podiam nem olhar para trás. O versículo 17 diz, havendo-os lançado fora, disse um deles, livra-te, salva a tua vida. Não olhes para trás, nem pares em toda a campina, foge para o monte, para que não pereças. Sai correndo, não olha para trás, não volta atrás, não tem como voltar. É o destino que Deus estava dando a ele. E às vezes, irmãos, essa é a única solução para nós. Sabe por quê? Com o pecado não se negocia. Há certas coisas das quais a gente tem que fugir. A Bíblia deixa isso claro. Há coisas que não dá para eu achar que sou forte. Se há uma fraqueza em alguma área da sua vida, fuja disso. Fuja, saia correndo. A Bíblia deixa clara, não é para enfrentar, é para fugir. No afã de enfrentar é que muita gente morre, queridos. É achando que você consegue lidar com a tentação, que você é o cara, que você é o bom, é nessa hora que você cai. Por isso a Bíblia diz, quem pensa estar de pé, cuide para que não caia. Tem certas coisas que é para sair correndo, sem nem olhar para trás. E o problema de Ló era esse, o coração estava lá, o dinheiro estava tudo lá. Então não dava para olhar para trás, era ir embora, era dar no pé, sair correndo. E isso foi dito a ele, mas infelizmente sua mulher não ouviu essa palavra. Então é preciso lembrar, irmãos, que o tempo está passando muito rápido. Você tem percebido isso nos últimos dias? O quão rápido está passando o tempo? Quão rápido os dias estão correndo? Outro dia a gente estava aqui comemorando o Ano Novo. Estamos terminando o mês de março. O tempo está voando. O tempo está voando. Então, quanto tempo você tem ainda para obedecer e tomar uma decisão? Eu preciso entender que é muito rápida essa passagem. Veja o que diz a Bíblia no Salmo 90. A Bíblia não nos deixa na ignorância, ela nos adverte. Salmo número 90 fala a respeito dessa realidade, da brevidade do tempo, da brevidade da vida, que nós temos que decidir aqui e agora, irmãos. Salmo número 90, versículo 4, diz assim, pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi, e como a vigília da noite, tu os arrastas na torrente, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. O tempo passa rápido, é o que a Bíblia está dizendo e afirmando para nós, e a vida que nós vivemos é muito curta, irmãos. Você já olhou para trás e viu quanto tempo se passou? Você já viu como você está ficando velho e acabado? Já viu? Dá uma olhadinha nisso, né? De vez em quando mandam pela internet, né? Aqueles e-mails com as histórias, né?
Aí vem aquelas coisas lá de 30 anos atrás, que você brincava quando era garoto, né? Os desenhos que você via na televisão, já viu isso? Aí você vê, estou velho mesmo. Agora mandaram uma que eu achei ótima. Você vê quando está velho, quando olha aquele garotinho do Karate Kid, ele está com 50 anos agora. Você viu essa? O Daniel San. Lembra o Daniel San, Karate Kid? Está com 50 anos o cara. Aí você olha e diz, meu Deus, eu também estou com quase 50 anos. Já era. Está voando. A vida está indo embora. E a gente está demorando a tomar a decisão que deveria tomar. Salmo 90 ainda, veja o versículo 9. Diz assim, pois todos os nossos dias se passam na tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera segundo o temor que te é devido? Veja o que Deus está dizendo claramente, irmãos. Veja, não posso alegar ignorância. Deus é claro na sua palavra. O tempo passa rápido demais. E a vida vai a 70, quando muito a 80. E o que passar de 80 já é uma vida de cansaço, canseira, enfado. É a realidade que nos espera, irmãos. E o que é que você está esperando para fazer a coisa certa? Você está esperando vir a foice? Você está esperando o quê? Quantos anos você acha que tem para fazer o que tem que fazer e que Deus já disse a você, mas você se recusa a ouvir? Apressa-te em fazer o que é certo, porque não sabemos quanto tempo temos para fazer o que é certo. Veja o versículo 12 do mesmo Salmo que diz, ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. É bom viver enquanto estamos debaixo da sabedoria de Deus, enquanto estamos vivendo de maneira que vale a pena viver, de maneira que sabemos que estamos em comunhão com Deus, que sabemos que estamos recebendo sabedoria. A velhice, então, se torna uma bênção, irmãos. Pior coisa é você envelhecer sem servir para nada, virar uma pessoa imprestável. Isso deve ser terrível. Mas se você buscar a sabedoria de Deus, Ele vai te dizer a sabedoria dele. E aí a tua velhice vai ser uma ditosa velhice, como diz a Bíblia. Vai ser uma velhice de experiência, em que você vai compartilhar coisas boas com as pessoas, em que você vai ser uma fonte de bênção na vida daqueles que te cercam. Imagina você velho e chato, que ninguém te aguenta. Você já imaginou isso? Sem sabedoria de Deus, esse é o destino de uma pessoa. Se não morrer antes, né? Se a vida não for ceifada por causa de tanta ignorância, por causa de tanta desobediência, então, amados, é hora de fazer o que Deus está mandando. E a pressa é iminente. E isso, o justo, como eu disse para você, o justo como Ló, que precisava ser apressado. Aí eu te pergunto, se o justo precisa ter pressa, imagina o pecador. O pecador, então, meu irmão, já passou da hora, já está no atraso há muito tempo. Pecador que não se decide já está enrascado há muito tempo, não é? Muita gente quer ser indolente e quer, como eu disse aqui, sempre protelar a sua decisão. Você prega, você fala, ela sabe que aquilo é verdade, mas ela acha que tem tempo. Ela acha que está muito nova. Primeiro que alguns têm uma imagem da igreja horrível, né? A imagem que alguns crentes mesmo passam da igreja. A imagem de que a igreja é um conjunto de não pode isso, não pode aquilo, não pode nada. Então parece que entrou na igreja e acabou a vida, né? Parece isso. Pelo contrário, entrou na igreja e começou a vida. É aqui que a vida é de verdade. Aqui que ela vale a pena ser vivida. Lá fora não vale a pena. Por mais que você sambe e beba cachaça, lá fora não vale a pena. Isso é tudo ilusão. Aqui a vida vale a pena ser vivida. Entende isso? Mas pessoas não pensam assim e por isso ficam protelando sua decisão de se render a Cristo. Leia comigo Atos 17, 32.
Vamos ver o que diz a palavra de Deus. Atos 17, verso 32. Há um exemplo aqui que eu acho muito interessante. O apóstolo Paulo, ele está discursando lá num lugar importante em Atenas, onde muitas pessoas inteligentes estavam ouvindo o seu discurso. E Paulo falava muito bem, era um homem muito inteligente, muito letrado, versado. Então ele podia falar no meio daqueles intelectuais, porque eles davam ouvido ao que Paulo estava dizendo por causa da sua eloquência. Mas, quando Paulo começou a falar das coisas espirituais mais contundentes, olha o que aconteceu. Atos 17, 32. Quando ouviram falar de ressurreição de mortos, uns escarneceram e outros disseram: a respeito disso te ouvimos numa outra ocasião. Não é o que as pessoas fazem? São muito bacanas com você enquanto você está conversando amenidades com elas, enquanto está conversando no nível delas, elas te acham maravilhoso. Quando você começa a falar das coisas espirituais, quando você começa a falar de perdição, de salvação, de ressurreição, de vida, de céu, de inferno, alguns vão rir de você, como fizeram com Paulo. Coitadinho, ele acredita nessas besteiras, né? E outros vão dar desculpa e vão dizer assim: olha, depois a gente conversa. Já teve gente que terminou a conversa contigo assim? Ah, legal, depois a gente fala disso. Ah, me liga, passa lá em casa. Não dá o endereço nem o telefone, mas ele fala isso, né? Não é assim que acontece? O pessoal fala: depois você me procura. Foi o que falaram com Paulo. Não, essas coisas não, a gente conversa outra hora. Por quê? Porque estão sempre adiando uma decisão que precisam tomar. O pecador precisa ser apressado. Por isso a Bíblia diz para nós que nós temos que pregar a palavra, quer seja oportuno, quer não. Quer a pessoa goste, quer ela não goste, ela tem que ouvir a palavra. E ela tem que tomar a decisão, e isso tem que ser urgente, porque pecado é algo que acomoda a vida da gente. Pode ver, todo pecador, quanto mais, é acomodado no seu pecado. Ele está lá, está vivendo, né? Não está morrendo ainda, o raio não caiu na sua cabeça. Ele se acomoda naquele pecado. Ele até intimamente sabe que é errado o que está fazendo, sabe que está em falha, mas não tem força para tomar uma decisão e fica ali acomodado. Por isso a pregação da palavra, ela tem que mexer com a pessoa. A pregação ungida pelo Espírito Santo tem que tocar em feridas, irmãos. Porque enquanto feridas não forem tocadas, a pessoa não se mexe. Ela fica ali: ah, eu achei legal, eu gosto da igreja, gosto de ouvir o pastor falar, mas não tomo uma decisão por Jesus. Não entrego minha vida, não renuncio aos meus pecados, eu quero mantê-los, eu quero ainda viver neles. Então a pessoa pode até passar anos na igreja e jamais ter a experiência de salvação, porque ela se acostuma ao pecado e não se apressa em fazer o que tem que fazer. É como Ló. Ló ouviu a mensagem dos anjos, ele poderia dizer: tá bom, eu vou sair daqui, pode deixar que eu vou. Mas quando é que ele ia? Nunca. Quando que Ló ia sair? Nunca. Se os anjos não pegam pela mão e saem arrastando, não ia nunca. Assim são algumas pessoas com quem nós conversamos. Assim, quem sabe, são alguns parentes seus. Se você não pegar pela mão, de repente tem que dar até umas bolachas. No bom sentido, né? Se você não pegar pela mão e sair arrastando, tem gente que não sai da sua indolência. Permanece no mesmo estado. Continua no seu pecado, entra dia, sai dia, vem para a igreja, ouve a palavra, chora, se emociona, diz que vai mudar, mas não muda. Se não tomar uma decisão, continua do mesmo jeito. A mensagem que eu trago para você é: se você é um desses pecadores, toma vergonha na sua cara agora, hoje, e toma uma decisão. Mas se você é um mensageiro de Deus que está pregando para um desses, pega na mão dele e traz. Sai arrastando, porque está na hora da última colheita. Está na hora do final dos tempos, irmãos. Não tem mais tempo para a gente ficar protelando e achando: ah, um dia ele vem. Não, porque essas pessoas não creem nas advertências. Veja, Gênesis, volta lá no texto que a gente leu, 19, versículo 14. Gênesis 19, no verso número 14, a palavra de Deus diz assim: então saiu Ló
e falou aos seus genros, aos que estavam para casar com suas filhas, e disse: levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Acharam, porém, que ele gracejava com eles. Acharam que Ló estava fazendo piada. Às vezes você prega o evangelho para uma pessoa, ela pensa a mesma coisa, né? Está de brincadeira comigo? Você está brincando, né? Vai brincando. E você fica lá na destruição. Os genros de Ló não deram ouvidos ao que Ló falou para eles. E eles lá permaneceram e lá pereceram. E essa letargia, queridos, é a grande arma de Satanás contra o pecador. Satanás gosta de botar preguiça nas pessoas. Por isso que eu digo preguiça é maligna. Não existe preguiça santa. A gente tem mania de dizer que é santo, coisa que é pecaminosa. Já viu isso? Eu estou com a inveja santa. Tá nada, essa inveja é do capeta. Eu estou com o que mais santo que o pessoal diz aí? Fala, me ajuda aí. Eu estou com orgulho santo. Não, orgulho é do diabo. Essa de estar com um negócio, é santo não. Santo é santo, profano é profano. Não dá para uma coisa ser profano e santo ao mesmo tempo, senão a palavra de Deus está enrolando a gente, né? Então, a coisa não é assim que funciona. E a mesma coisa, Satanás coloca a preguiça para que a pessoa permaneça na indolência, permaneça no seu estado de inanição, permaneça prostrada. E tem gente que morre do lado da fonte, queridos, porque teve preguiça de levantar e ir na água. A pessoa morre de sede do lado da fonte. Veja como a preguiça é maligna. E essa preguiça, ela vem do diabo. Essa letargia, essa insistência que a pessoa tem em demorar a tomar uma decisão. Então, a nossa função, no caso do pecador, é ser o anjo de Deus para esses. Apressar mesmo, falar a verdade e dizer: sai desse lugar, toma uma decisão, pregar o evangelho com seriedade, não ficar dizendo: vem para Jesus que a sua vida vai melhorar. Dá uma raiva isso, sabia? Não vai melhorar nada. Se não se converter, pode ficar na igreja 30 anos, não vai melhorar nada. Você tem que se converter, arrepender-se dos seus pecados e render-se a Jesus Cristo, porque vai te salvar de uma destruição iminente. Porque se você fechar os olhos hoje, você abre no inferno logo no dia seguinte. Então é urgente, irmãos. E nós, anjos do Senhor, usados por Deus como os mensageiros do Senhor, temos que dar esse senso de urgência às pessoas. Eu não estou dizendo para você ficar pregando o inferno, tá? Por favor, não vá para o outro extremo, né? Sai pela rua agora ameaçando. Tu vai para o inferno, hein? Vai para Jesus, senão... Negócio... Não é isso que eu estou dizendo para você. Mas estou dizendo que você tem que pregar a palavra de Deus. Que você tem que insistir, seja oportuno ou não. Porque o senso é o senso de urgência, irmãos. Então eu preciso continuar a fazer e repetir o apelo. Os anjos ficaram ali, eles gastaram um tempo com Ló. Falaram: olha, fala com os teus genros. E Ló foi lá, os genros não ouviram, eles falaram de novo e tal. Até que ele viu que estava demorando, pegaram pela mão, mas ficaram ali insistindo naquilo. E se depois de toda insistência não der, tome pela mão. Busque de Deus aí uma estratégia para tomar essa pessoa pela mão e trazê-la para Cristo. Não para a igreja, para Cristo. Está entendendo isso? Faça isso. Seja o anjo na vida de alguém. E há muitos motivos que o Senhor tem nos dado para essa pressa. O principal deles, irmãos, é o iminente perigo. Imagina você, nós não percebemos o iminente perigo até que ele nos atinge. Já percebeu isso? Quem trabalhava lá no World Trade Center nos Estados Unidos, em 2001, que todos os dias ia para trabalhar naquelas torres e ali sentava no seu escritório, não sabia que numa manhã do dia 11 de setembro, aquilo tudo viria abaixo e todos iriam morrer dentro daquele prédio. Ninguém sabe disso. O perigo é iminente e ninguém percebe. Se na véspera alguém soubesse, né, não iria naquele dia. E tantos outros exemplos que nós podemos dar, porque não sabemos o que vai nos acontecer daqui a 5 minutos, irmãos. Se soubéssemos quão iminente é perigoso viver nesse mundo, talvez a gente tivesse mais pressa.
O perigo é iminente porque ninguém sabe quando é que Jesus vai voltar. Ninguém sabe quando que tudo isso terá fim. Ninguém sabe. Se soubéssemos, estaríamos precavidos, mas ninguém sabe. Então esse perigo iminente é o maior motivo que eu tenho para ter pressa e para apressar os outros, ter pressa comigo mesmo, nas coisas que são concernentes a mim, mas também, se puder, ser usado por Deus para apressar alguém, porque muita gente resiste em obedecer a Deus. Leia comigo Lucas capítulo 12, Evangelho segundo Lucas, capítulo número 12, versículo 45 e 46. Lucas 12, 45 diz: mas se aquele servo disser consigo mesmo, meu senhor tarda em vir, e passar a espancar os criados e as criadas, a comer, a beber e a embriagar-se, virá o senhor daquele servo em dia em que não o espera, e em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os infiéis. Diz a Bíblia que o Senhor virá no dia que ninguém espera, no dia que ninguém prevê, será esse o dia da vinda do Senhor. E olha que texto forte a Bíblia traz em Hebreus, capítulo 2. Hebreus, carta aos Hebreus, capítulo 2, até o versículo 3. Olha como é forte esse texto em relação a esse assunto. O perigo de agirmos assim. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. A verdade que você ouviu, você deve se apegar a ela cada vez mais. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, a pergunta é: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram? Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Negligenciar é ouvir e não se importar. É ouvir dia a dia, receber dia a dia as advertências de Deus e não fazer nada a respeito. Isso é negligência. Isso é agir como se nada tivesse sido dito a você. E a Bíblia diz: como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? Como Ló escaparia se ele rejeita a misericórdia de Deus, que manda anjos para o advertir? Se ele ignora aquilo tudo e diz: vou permanecer aqui, certamente não escaparia. Certamente morreria Ló, juntamente com Sodoma, e este seria o seu fim. E ainda em Hebreus, no capítulo 10, no versículo 31, algo que alguns querem ignorar de Deus, mas a Bíblia diz com clareza. Hebreus 10, 31 diz: horrível coisa é cair nas mãos de quem? Do Deus vivo. Alguns pregam Deus somente como bondade, somente como amor. Deus é bom, Deus é amor, Deus é tudo isso. Mas Deus também é justo, irmãos. Deus também é juízo, é justiça. E a Bíblia deixa claro: é horrível cair nas mãos do Deus vivo. Quando negligencio a sua palavra, quando ele manda todos os mensageiros falar comigo e eu ignoro o que ele está falando, quando ele me dá todas as chances e oportunidades e eu simplesmente, na minha cabeça dura, ignoro o que ele está me dizendo, cairei em suas mãos. E a Bíblia diz: é horrível cair nas mãos do Deus vivo. Então, amados, o tempo é um tempo de pressa, é um tempo de decisão, e a decisão tem que ser agora. Para terminar, eu quero ler com você 2 de Pedro, capítulo 3, segunda epístola de Pedro, capítulo número 3, do versículo 8 até o versículo 14. 2 de Pedro 3, do 8 ao 14.
diz assim: há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas estas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por ser achados por Ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis, diz a palavra de Deus. Esse texto, irmãos, fala por si só. Não precisa de explicação. O texto é uma advertência direta de Deus a todos nós, dizendo que às vezes parece que o Senhor está demorando, mas Ele não demora. Ele virá na hora e no momento certo. Por isso, o tempo é depressa, para sermos achados por Ele no santo procedimento que Ele deseja encontrar na vida de cada um de nós. O tempo é de urgência, e nós podemos ser os justos que precisam ser apressados, ou, quem sabe, os anjos que Deus usará para apressar alguns. Ache a tua posição e tome hoje a sua decisão. Quem sabe você é o pecador que precisa hoje se render a Jesus. Curva a sua cabeça. Vamos orar ao Senhor. Quem sabe Deus não falou contigo essa noite e você ouviu a voz do Senhor, falando verdades que você precisava ouvir, chamando você a uma decisão, a um arrependimento, a uma entrega. E eu não sei se hoje é o último dia ou quantos dias mais você terá, mas uma coisa eu sei: hoje é o dia da salvação, se assim você desejar, se assim você tomar a decisão. Por isso Deus está falando ao teu coração: tenha pressa em fazer a coisa certa. Há alguém aqui na nossa igreja esta noite que quer entregar a sua vida para Jesus, quer render-se a Cristo. Levante a mão aonde você está, para eu fazer uma oração por você. Há uma pessoa ali. Alguém mais quer entregar a sua vida para Cristo? Aproveite essa oportunidade. Tenha pressa. É agora a hora. Alguém mais quer fazer isso? Há uma pessoa ali. Você que levantou a mão, vem aqui, vamos orar juntos. Vamos falar com Deus. Não tenha vergonha desse momento. É o momento mais precioso da sua vida, em que você ouviu a voz do Senhor e decidiu. Alguém mais? Aproveita a oportunidade. Vem. Como é seu nome? Brenda. João Lucas, Renê e Brenda. Você ouviu esses nomes? Deus também ouviu. Estão agora sendo anotados no livro da vida. Não porque o pastor falou alguma coisa que prestasse para eles, mas porque o Espírito Santo tocou e convenceu que hoje é o dia da salvação. Não há mais como negligenciar o chamado de Deus. Não há mais tempo a perder. Amém? Mais alguém? Como é seu nome? Lucilene. Lucilene também é entregar a sua vida a Jesus. Vamos orar com eles? Pai, Tu conheces João Lucas, Tu conheces Renê, Tu conheces Lucilene, Pai. Tu conheces Sua filha Brenda, meu Deus. Em nome de Jesus, eu os entrego em Tuas mãos, numa oração de agradecimento por esta decisão que tomaram, essa decisão tão urgente
mas que foi hoje tomada por cada um deles. Eu acredito, foi tomada com verdade, com conhecimento, com entendimento, uma decisão consciente do tempo, da hora, da urgência, para que os pecados sejam perdoados. Deus, lava teus filhos essa noite, Pai. Lava dos pecados, Deus, em nome de Jesus. Promove a partir de agora uma nova vida para cada um deles, uma vida livre, uma vida de liberdade no Senhor, mas principalmente livre do pecado e vivos para Deus, numa nova vida que o Senhor dá a cada um deles. Eu os abençoo juntamente com a igreja, orando a Deus para que esta decisão seja definitiva na vida destes teus filhos a partir de agora. Então oramos juntos por eles, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Vamos louvar o Senhor. Em meio às lutas eu não estou só, te sinto aqui. A vida é mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger. Sinto aqui. Eu fui escolhido, o ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Eu sei que Deus não abre mão de mim. O Evangelho
Esse chamado é teu, o chamado de ser o anjo do Senhor, que vai anunciar a pressa para alguns. Amém? Você é o anjo do Senhor que Deus quer usar, tem um chamado dele, você foi escolhido para isso. Então, seja apressado na tua vida, nas próprias decisões que você precisa tomar. E apresse aqueles que Deus colocar no seu caminho. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.